Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a correção dos exercícios que ficaram da aula passada, tá? Que é temperatura e calor. Então, número 1. Temperatura e calor são dois conceitos relacionados, mas diferentes. Sabendo disso, escreva as definições desses conceitos e explique por que a expressão estou com calor não está correta do ponto de vista científico. Bom, pessoal, então, eu deixei os vídeos para vocês, né, e tem o texto aqui. E tem essas definições. O que é temperatura? Temperatura é o grau de agitação das moléculas naquele determinado momento. É um número que mede o grau de agitação das moléculas. Então, se está muito calor, elas estão se agitando muito rápido. Então, esse número é mais alto do que quando está frio, tá bom? E calor nada mais é do que energia, tá? Então, calor é energia térmica, tá? Então, o corpo mais quente, ele tem maior quantidade dessa energia, né? E o corpo mais frio, ele tem menor quantidade dessa energia, tá bom? Então, calor é energia que está sendo transferida de um corpo para o outro, certo? E temperatura é um número que mede o grau de agitação das moléculas, tá bom? E por que falar que você está com calor é errado do ponto de vista científico, né? Lógico que a gente não precisa mudar esses termos, né? Falando normalmente. Porque estar com calor está errado porque calor não é algo que você sente. É algo que é sentido. Por exemplo, quando o nosso corpo recebe a energia, ele está recebendo calor, né? Mas você não tem esse calor para sempre, tá bom? Então não está certo falar estou com calor, tá? Porque é uma coisa que calor é energia em movimento, tá? Então você não pode definir naquele momento exato específico, tá? Número 2, Pedro precisou medir a temperatura de seu filho e para isso colocou o sensor de um termômetro clínico na axila da criança. Após 3 minutos, fez a leitura no visor digital, destacado na imagem a seguir. Então é 38,4 aqui, né? Porque Pedro teve que esperar alguns minutos para verificar a temperatura de seu filho. Olha lá, o calor está sendo transferido, né? Para que a troca de calor entre o termômetro e a pele ocorra, até que seja atingido o equilíbrio térmico. Então, o menininho está quente, o calor que ele vai transferir, né, o calor, a energia, para o termômetro, naquela partinha ali que tem o mercúrio, né? Que vai passar essa temperatura pelo termômetro, tá? Mas tem que esperar um tempo para que essa energia seja passada, seja transmitida, tá bom? Então tem que esperar esse tempo para isso, para o menino e o termômetro entrarem em equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio? É quando tá na mesma temperatura, a criança e o termômetro. Aí a gente vai saber a temperatura da criança. B. A temperatura normal do corpo humano é em torno de 36,5 graus Celsius. Acima de 37, considera-se que a pessoa esteja com febre. O filho de Pedro estava com febre? Justifique sua resposta. Sim, pois o termômetro indicava 38,4 graus Celsius, né? Número 3. Observe o trecho de notícia apresentado a seguir sobre a cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, em abril de 2018. Então tem o textinho aqui, né? BH tem sensação térmica de 6 graus Celsius na Serra do Curau nesta terça. A temperatura mínima da capital foi de 14 graus Celsius, mas a sensação térmica foi de 6 graus Celsius. Frio deve aumentar nos próximos dias. Letra A. De acordo com o trecho de notícia, qual foi a diferença entre a temperatura real do ar e a sensação térmica em Belo Horizonte? Bom, então, foi de 14 e a sensação térmica foi de 6, né? Então, a diferença foi de 8 graus Celsius. Estava 14, mas a sensação foi de 6. Por causa de vento, né? Todas as noites, todas as pessoas sentirão um frio de 6 graus nesse dia. Por quê? Não, porque a sensação térmica está relacionada a diversos fatores, incluindo a percepção pessoal. Então, pode variar ali, não é todo mundo que vai sentir os seus 6 graus Celsius certinho. Como os dois valores de temperatura foram determinados? Então, a C está aqui embaixo, ó. A temperatura de um local é determinada por um termômetro, instrumento próprio para medi-la.
A sensação térmica deve considerar fatores como a umidade do ar e a velocidade dos ventos, tá? Então, é tudo com o aparelho. Do local tem termômetro e a sensação térmica, ela usa a umidade do ar, os ventos, para fazer ali a projeção, né? Da sensação. 4. Observe o quadro com informação de temperatura corporal de 2 animais diferentes e da temperatura do ambiente em 3 dias do ano. Então, tem aqui os 3 dias e a temperatura do ambiente é a temperatura do animal 1 e do animal 2. A. Qual dos dois animais apresenta tendência em entrar em equilíbrio térmico com o ambiente e por quê? Bom, ó, olha esse aqui, o animal 1, não é? Porque ele tá mais perto possível do ambiente, enquanto que o animal 2 está sempre 36 graus Celsius do corpo, né? Tá? Então, qual que entra em equilíbrio com o ambiente é o animal 1, porque ele tá sempre mais ou menos com a temperatura do ambiente, tá? Resposta, então, animal 1, pois a temperatura do seu corpo é semelhante à temperatura do ambiente no dia da medição. B. Alguns animais apresentam mecanismos internos que auxiliam a regular sua temperatura corporal de maneira mais eficiente que outros. O que é possível concluir sobre a regulação de temperatura corporal dos animais do experimento? Bom, o animal 2, que é esse aqui, que está sempre 36 graus Celsius, essa é a nossa temperatura corporal também, tá, pessoal? E sempre a gente tá, nossa temperatura corporal é 36. Então, o animal 2 possui mecanismo interno que auxiliam a regular sua temperatura corporal de forma mais eficiente que o animal 1, tá? Isso a gente vai ver que tem um nome, que é homeotérmico, que sempre tem a mesma temperatura corporal. E o animal 2, ele não tem mecanismo de regulação de temperatura, então a temperatura dele varia com a do ambiente. Tá? Aqui, exemplo de animal que é assim, peixes, répteis, anfíbios. E aqui, aves e mamíferos. Tá bom? Então, já que a temperatura dele tá parecida com a do ambiente, ele não regula a temperatura interna, mantém de acordo com a do ambiente. E ele é chamado de pecilotérmicos, tá? Esses animais aqui. Pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, fala comigo. Tô lá no WhatsApp ou aqui na plataforma, tá bom? E marca devolvido quando acabar a correção, tá? Um beijão, tchau, tchau, até mais.